Boa noite. Boa noite. Tribunal rejeita recurso de Lula e mantém condenação pelo triplex no Guarujá. O ex-presidente continua em liberdade graças à liminar obtida no Supremo. Na mesma sessão, desembargadores confirmam pena de Eduardo Cunha. São 14 anos de prisão por corrupção em negócio da Petrobras na África. Temer admite que Meirelles vai deixar o governo para disputar as eleições. O ministro não descarta serviço, mas quer mesmo a presidência. Ministério Público investiga a promoção da gestão Dória em cinemas de São Paulo. A rede Cinemark exibe filmes de até 2 minutos. O prefeito não comenta suspeitas. Um novo capítulo na polêmica sobre o uso medicinal da maconha. A Justiça Paulista nega pedido de um doente que sente melhoras e quer cultivar a erva. No Ceará, a polícia suspeita que a ordem para a violência em série partiu da cadeia. Ônibus foram incendiados e prédios públicos atacados em várias cidades. O Jornal da Gazeta está no ar. Fotos do jovem que teve a testa tatuada com a frase "Sou ladrão e vacilão" no ano passado foram postadas numa página nas redes sociais atribuída à Rocan, que é a ronda ostensiva com apoio de motocicletas da Polícia Militar de São Paulo. Nas imagens, Juan Rocha aparece segurando 2 dos 5 desodorantes que teriam sido furtados por ele. Uma tarja nos olhos de Juan tem a frase "Sou ladrão e vacilão". A publicação foi na página do Face, cujo nome é Rocan 46M1, Pelotão. Segundo o texto muito mal escrito, Juan Rocha fugiu da clínica que estava em Mairiporã e foi cometer crimes. Teve a fiança arbitrada em R$1.000 que foi pago, segundo consta, pela clínica que estava sendo solto novamente. As 3 fotos postadas com o texto mostram o jovem possivelmente depois da prisão em flagrante. Em todas as imagens, Juan aparece com uma tarja nos olhos e numa delas tem a hashtag "Sou ladrão e vacilão". Em outra, ele está segurando 2 desodorantes. Segundo nota da clínica de reabilitação Grand House de ontem, Juan já se encontrava em fase de ressocialização, se ausentou da clínica no sábado, momento em que teve um lapso. Ele foi resgatado de novo e se encontra de volta em tratamento, dando continuidade ao processo de recuperação. O jovem foi internado há 9 meses, pouco depois de ter a testa tatuada por Maicon Wesley Carvalho dos Reis, ao ser acusado de furtar uma bicicleta em São Bernardo do Campo. A tortura foi gravada pelo pedreiro Ronildo Moreira de Araújo e depois divulgada pelo WhatsApp. No mês passado, os 2 foram condenados por lesão corporal e constrangimento ilegal. Além do tratamento para dependência química, Juan Rocha está passando por sessões para remover a tatuagem. A clínica em que Juan Rocha está internado afirmou que ele estava trabalhando como monitor terapêutico no local e que havia recebido R$100 de remuneração pelos serviços. A saída dele no sábado, quando aconteceu esse furto, foi autorizada. O dono da clínica médica pagou a fiança e Juan está agora numa unidade fechada. O Jornal da Gazeta procurou a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar sobre a publicação na página do Facebook atribuída a um batalhão da Rocan, mas até agora não houve resposta. O prefeito João Dória, do PSDB, é alvo de inquérito do Ministério Público que apura irregularidades em anúncios da gestão tucana exibidos antes de filmes nos cinemas de São Paulo. Hoje, o prefeito ignorou o assunto durante o lançamento de um aplicativo para agendar consultas e exames nas unidades básicas de saúde. O aplicativo Agenda Fácil está disponível de graça para os sistemas Android e iOS, mas para utilizar o serviço, o usuário precisa antes comparecer à UBS de referência dele. Só assim o programa será ativado e a pessoa poderá, pelo celular, marcar consultas e exames em todas as 459 UBSs da cidade. O aplicativo não exclui a fila de atendimento presencial, mas a promessa é reduzir a fila de espera, encaixando pacientes nos horários de cancelamentos, o que, segundo a Prefeitura, tem acontecido em 1/3 dos casos. Eram pessoas que, com horário marcado, não compareciam, com isso nós vamos ter a oportunidade de atender 1/3 das pessoas que estavam sem atendimento, que agora passarão
a serem atendidas. O aplicativo só permite fazer agendamentos em um prazo de 30 dias. O governo não sabe dizer quantos usuários vão se beneficiar com o sistema, mas estima que 7.500 pessoas já se cadastraram desde outubro, quando o aplicativo começou a ser testado. Enquanto o aplicativo é lançado, o prefeito João Dória, do PSDB, é alvo de uma investigação no Ministério Público. O MP abriu um inquérito para apurar a relação da prefeitura com uma grande rede de cinemas aqui da cidade. É que esta rede passou a exibir nos intervalos dos filmes vídeos com propaganda e ações da gestão tucana. Os filmes de até 2 minutos estão passando em 72 salas da rede Cinemark. Os espaços foram doados pela empresa à prefeitura. O MP emitiu parecer no dia 6 de março, pedindo 30 dias para que o prefeito esclareça o edital de chamamento dos anúncios. Durante o evento de hoje, os jornalistas foram avisados pela assessoria que as perguntas deveriam ser apenas sobre o aplicativo da saúde. E após responder 2 delas, o prefeito deixou a coletiva no meio, alegando outro compromisso, e não falou sobre a investigação do MP. Dória já tinha sido denunciado por improbidade administrativa pelo uso da logomarca Cidade Linda, e uma liminar proibiu o uso do slogan Acelera São Paulo, por entender que o prefeito usa a publicidade oficial sem caráter informativo. A Rede Cinemark e a Prefeitura de São Paulo firmaram uma parceria no ano passado, mas garantem que o acordo respeita a legislação vigente. A empresa esclarece ainda que não apoia qualquer partido político e a Prefeitura defende que a publicidade não faz promoção pessoal do tucano. O presidente Temer confirma que Henrique Meirelles vai deixar o Ministério da Fazenda. Ele é cotado para disputar a presidência da República ou ser vice na chapa de Temer pelo MDB. Hoje, na capital paulista, Michel Temer participou da reunião com representantes de sindicatos patronais que integram a Federação do Comércio de São Paulo. No discurso, voltou a falar da intervenção federal no Rio e afirmou que não se resolve a situação de um dia para o outro. Especialmente porque o banditismo, a criminalidade reage, não é? E eu disse, mas não vou me cifrar apenas ao Rio de Janeiro. Eu vou criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, como disse, para coordenar e integrar a segurança pública em todos os estados brasileiros. Ou seja, eu tive a coragem de fazer. No fim de semana, Temer confirmou que está disposto a concorrer à reeleição. Disse que seria uma covardia não disputar e não mostrar, segundo ele, o que tem sido feito. O presidente tem hoje 1% das intenções de voto, segundo o Datafolha. Correndo pela beirada está o ministro da Fazenda. Henrique Meirelles decidiu deixar o cargo em abril e se filiar ao MDB, o partido de Temer. A ideia é que ele seja uma espécie de plano B caso o presidente desista de entrar no páreo. Se não, ele pode vir a ser o vice de Temer. O futuro vai dizer, né? De vez em quando se fala que ele pode vir para o PMDB. Eu acho que se viesse seria muito bem-vindo, não é? Eu não vejo uma objeção à vinda dele ao PMDB, mas tem que dar tempo ao tempo. E às vezes um dia em política é um largo tempo, né? Vamos aguardar. E ele pode ocupar qualquer função do país, viu? Não tenho dúvida disso. Pode ser candidato, pode ser vice. Tudo teria sido acertado no fim da semana passada. E Meirelles avisado de que o partido não garante a ele a vaga de candidato. O ministro da Fazenda não conseguiu apoio da atual legenda, o PSD, que negocia com o presidenciável tucano Geraldo Alckmin. O favorito para substituir Meirelles na Fazenda seria Eduardo Guardia, secretário executivo da pasta. Outro cotado é Mansueto Almeida, secretário de acompanhamento fiscal ligado ao PSDB. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou o recurso do ex-presidente Lula. Agora, a liberdade ou a prisão do petista dependem do Supremo Tribunal Federal. A sessão de julgamento do caso do ex-presidente foi rápida, durou cerca de 15 minutos. A corte analisou o chamado embargo de declaração e reafirmou a condenação de Lula no caso do Triplex em 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão dos 3 desembargadores no TRF foi unânime. Então, os embargos esgotam-se de si mesmos, na perspectiva de que não há qualquer contradição a ser reconhecida no acordo embargado.
Por isso estou acompanhando o relatório, senhor presidente. O juiz Sérgio Moro poderia expedir a prisão do petista hoje mesmo ou no máximo amanhã. No entanto, o ex-presidente tem um salvo-conduto dado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele só pode ir para a cadeia após a análise do habeas corpus no STF, que deve ocorrer na semana que vem, dia 4. A corte vai decidir se o petista poderá ir preso ou se ele pode aguardar todos os recursos cabíveis em liberdade. Com a decisão dos desembargadores, o ex-presidente Lula pode ficar inelegível, ou seja, não poderá se candidatar à presidência da República neste ano com base na lei da ficha limpa. Isso porque a legislação barra a candidatura de condenados em decisão proferida por órgão judicial colegiado, que é o caso do TRF de Porto Alegre. No entanto, uma decisão sobre a disputa deve ser enfrentada na Justiça Eleitoral em caso de um pedido de registro de candidatura do petista. Lula ainda pode entrar com um novo recurso no TRF, o chamado embargos dos embargos. Seria um questionamento da decisão de hoje. A defesa do petista diz que ainda vai analisar se apresenta o recurso. Os desembargadores costumam negar a medida. Eles dizem que os advogados querem apenas retardar o processo. Depois, se estes recursos também forem negados, Lula ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo. Não há abuso de recurso. Quem fala em abuso de recurso está falando uma enorme bobagem. Porque se os recursos estão previstos no ordenamento jurídico, é porque eles não são despiciendos, não são inúteis e não são manobra de protelação de processo. Eles são recursos porque o povo brasileiro assim decidiu, através dos seus representantes, na elaboração da Constituição e das nossas leis. E hoje, enquanto o tribunal em Porto Alegre reafirmava a condenação, o ex-presidente participava de uma caravana no interior do Paraná. Ontem, em Santa Catarina, manifestantes contrários ao petista jogaram ovos e pedras no ônibus da comitiva de Lula. Os embargos de declaração do deputado federal cassado Eduardo Cunha, do MDB, também foram negados hoje pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa dele diz que ainda vai apresentar um novo recurso, dessa vez em forma de embargos infringentes. A condenação de Cunha foi confirmada pelo tribunal em novembro do ano passado, mas a pena foi reduzida de 15 anos e 4 meses de reclusão para 14 anos e 6 meses, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os desembargadores consideraram, assim como o juiz Sérgio Moro, que o ex-presidente da Câmara recebeu cerca de $1,5 milhão por um esquema de corrupção que envolvia um contrato de exploração de petróleo em Benim, na África. Segundo a Petrobras, os desvios geraram prejuízo de $77,5 milhões à empresa. Cunha está preso preventivamente desde outubro de 2016, no Complexo Médico Penal de Curitiba. Em outro processo em que é réu, o juiz Sérgio Moro determinou o sequestro de $5 milhões dele. O Ministério Público o acusa de receber propina em contratos para fornecimento de navio-sonda para a Petrobras. A medida autorizada por Moro é para garantir o ressarcimento aos cofres públicos ao manter o bloqueio de 3 imóveis de Cunha no Rio de Janeiro e a fração de um imóvel na mesma cidade. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Há momentos em que as nações precisam desesperadamente de bom gosto. No Brasil, neste ano sucessório de 2018, o bom gosto tornou-se gênero de primeira necessidade, para compensar o déficit estético acumulado desde que a Lava Jato expôs a corrupção na vitrine. Mas considerando-se o panorama que se descortina no momento, os partidos exibem uma inacreditável propensão para o mau gosto. O descompromisso de alguns partidos com a estética vai transformando a eleição de 2018 numa espécie de loteria sem prêmio, na qual o eleitor é convidado a optar entre o impensável e o inacreditável. As pesquisas eleitorais ganharam a aparência de estatísticas que antecipam o nome do herói que os para-choques de caminhão chamarão de desonesto 15 dias depois da posse. Hoje, o líder nas pesquisas é Lula, um corrupto de segunda instância que acaba de se consolidar como um ficha suja inelegível depois que o TRF4 rejeitou o seu recurso. Acotovelam-se na raia do centro Geraldo Alckmin e Rodrigo Maia, protagonistas de inquéritos. Michel Temer, com 2 denúncias e 2 inquéritos por corrupção, declara-se candidato à reeleição. Henrique Meirelles prepara-se para trocar a pasta da Fazenda pelo palanque. Vai se filiar ao PMDB, um projeto político que saiu pelo ladrão.
Se não for cabeça de chapa, Meirelles será vice de Temer. A campanha eleitoral mal começou e já se distingue como um espetáculo constrangedor. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista Fernando Marcato, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, sobre a decisão do TRF4 de negar o recurso da defesa de Lula. Os ônibus circulam com escolta policial no Ceará depois de uma sequência de ataques no fim de semana. O governador do estado atribui a violência, que também atingiu prédios públicos, à ação de facções criminosas. De acordo com a polícia, a instalação de bloqueadores de celular em presídios seria um dos motivos dessa onda de violência. Em Fortaleza, 5 ônibus foram queimados entre sábado e domingo. Prédios de secretarias foram atacados a tiros e com bombas caseiras. 2 antenas de telefonia também foram danificadas na capital. 3 homens foram mortos em confronto com a polícia, também no fim de semana. Em Cascavel, no litoral, mais de 50 veículos foram incendiados. Também houve ações com bombas no norte do estado. 6 suspeitos foram presos. O governador do Ceará comparou as agressões a atos terroristas. Não conseguirão intimidar o Estado. Muito pelo contrário, essas ações serão respondidas com força, à altura que for necessária. A Odebrecht fechou acordo de leniência com a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e a AGU, a Advocacia Geral da União, segundo informações hoje do jornal Valor Econômico. Nesse acerto, a construtora reconheceu irregularidades cometidas em contratos com a União e concordou em ressarcir os cofres públicos. Segundo o jornal, o montante a ser devolvido é próximo dos 3 bilhões e 800 milhões de reais que o grupo já tinha negociado para fechar acordo de leniência com o Ministério Público e autoridades dos Estados Unidos e Suíça. Após a assinatura do acordo, a Odebrecht poderá voltar a ser contratada pelo poder público. Uma frente fria no sul do estado de São Paulo mudou o tempo hoje aqui na capital. O dia começou ensolarado, mas a temperatura caiu e choveu forte no começo da tarde. Pois é, só que nos próximos dias essa chuva enfraquece, a temperatura vai ficar alta, viu, para os padrões de outono. Quem estava esperando um pouquinho de friozinho por aí, não vai ter nada disso não. Vamos ver a previsão completa com Luciana Magalhães. Depois do frio e da chuva forte desses últimos dias no sul do Brasil, a temperatura sobe e a chuva dá uma enfraquecida, mas ela não está descartada. Tanto que chove a qualquer hora em toda a faixa leste da região sul. Há risco de temporais no oeste do Paraná e também no Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso. Já nesta área clara do mapa, que vai do Distrito Federal, pegando o interior do Nordeste até o Rio de Janeiro, tempo firme amanhã. Aliás, no Rio de Janeiro, a terça-feira terá muitas nuvens no céu, mas não chove e faz um calorão. Vamos ver aqui na tabela. Olha, de até 34 graus. Aqui também temos Recife, que terá calor de 30 graus, mas nesse caso pode chover a qualquer hora do dia. Brasília, com tempo firme, máxima de 27 graus. E em Curitiba, friozinho de 22 graus e chuva o dia todo. Já em São Paulo, a terça será de ar abafado, com pancadas de chuva rápidas em áreas isoladas entre a tarde e o início da noite. Apenas no Vale do Ribeira é que o sol aparece um pouco menos e chove a qualquer hora. No Centro-Oeste, máxima amanhã de 31 graus em Araçatuba e também em Presidente Prudente. Na área mais central do estado, Bauru terá máxima de 30 graus e Ribeirão Preto terá calor de até 32. E na faixa leste, São José dos Campos terá máxima de 30 graus e Santos, máxima de 31. A capital deve continuar sob a influência do ar mais quente, que mantém a temperatura acima da média para essa época do ano. Mas a chuva também não está descartada e deve aparecer por aqui até quinta-feira, sempre a partir da tarde. Faz calor de até 29 graus amanhã e tanto na quarta quanto na quinta-feira, máxima de 30 graus. Chocolate a peso de ouro. O mercado de ovos de Páscoa de luxo está recheado de opções de ovos que podem custar até R$600. A tal galinha dos ovos dourados pode até ser lenda, mas ovo de chocolate com lâminas de ouro existe sim.
É a novidade do premiado chefe francês Fabrice Lenoude para esta Páscoa. A partir de ouro, que é um pouco aquecido, e é martelado até ficar muito fininho. É o brilho que a gente procura, mais do que o gosto. Então o gosto não agrega, é só o contraste de uma matéria bruta, um chocolate amargo, ou 70%, é uma coisa altamente refinada que é ouro. O ovo é feito com chocolate da Colômbia, já o bloquinho de papel vem da França. Item de luxo? Nem tanto. O produto custa R$ 70. Temos que nos ajustar e tornar isso a um preço acessível, democrático para o cliente, sem abrir mão da qualidade. A linha conta com um violão de chocolate coberto com pó de ouro por R$ 95 e um piano de chocolate branco por R$ 135. Este ano, segundo a Confederação Nacional da Indústria, o preço do chocolate está 8% mais barato. Uma ótima notícia para o setor, já que no ano passado a matéria-prima estava quase 15% mais cara. Nem sempre os maiores ovos são os mais impressionantes ou que vão causar maior impacto ao presentear alguém nesta Páscoa. Esta marca, por exemplo, tem uma linha toda de ovos menores, todos feitos artesanalmente. Um desses aqui até já ganhou um prêmio da imprensa especializada. Verdadeiras esculturas para um público bem específico. Clientes que não se importam em pagar mais de R$ 600 pelo ovo de chocolate com creme de avelã e cravejado de pequenas pecinhas fixadas uma a uma. A gente processa desde a amêndoa, do cacau, é um cacau fino que vem do sul da Bahia. Então esse cacau a gente faz a torra, a moagem, todo o processamento dele até ele se transformar em chocolate. No time dos exclusivos, um ovo inspirado nas abelhas com diferentes níveis de cacau em cada camada. Custa R$ 245. Esse é um ovo degustação, então é para quem quer perceber as diferentes nuances do cacau. Já este outro imita uma colmeia. Nem parece que é de comer, mas por R$ 445 dá para levar para casa. Outro item que impressiona é este tabuleiro de damas. De repente, o vencedor já comemora se esbaldando com as pecinhas. Se bater aquela dosinha assim de comer um ovo tão bonito. Tira uma foto para guardar de lembrança, mas aproveita para saborear, né? Que acho que o que é bom a gente também tem que aproveitar. Ao andar pelas ruas de São Paulo, não é difícil perceber as graves irregularidades na sinalização de trânsito. As críticas não são apenas para os semáforos, que sempre param de funcionar, né, nos dias de chuva. Os problemas se estendem para as pinturas no chão e as placas. Uma reclamação recorrente de quem circula pelas ruas da capital paulista são os semáforos. Parece que é só começar a chover que muitos simplesmente pifam e param de funcionar. Ficam totalmente apagados ou piscando. São cerca de 6.500 em toda a cidade. Mas problemas ainda maiores para quem dirige em São Paulo são as placas que deveriam ajudar. Você tem uma placa e depois some, né? Você tem que se conhecer para se orientar. Há lugares onde mal dá para entender que a conversão à esquerda é proibida. Em outros, a dúvida é saber se pode ou não estacionar. Nesta rua na Zona Oeste, por exemplo, os galhos da árvore cobrem totalmente a placa. Até na Marginal Pinheiros tem várias escondidas atrás da vegetação. Quer ver a placa, às vezes você quer ver o farol e está se esforçando horrores e ele está debaixo das árvores. Isso sem contar aquelas que foram vandalizadas. Pra falar a verdade, nunca consegui encontrar ninguém arrumando placa. Mas vejo as placas todas viradas. Nunca o quê? A apenas um quarteirão da Avenida Paulista, esta placa simplesmente não explica nada. A sinalização de trânsito aqui nas ruas da capital é alvo de críticas não só de quem olha lá para cima. Isso porque no chão tá faltando tinta. Faixa de pedestres assim, completa, toda pintada, é cada vez mais raro, viu? Principalmente a cada novo remendo no asfalto. A informação fica literalmente pela metade. Para quem está a pé, a pintura no chão, chamada de sinalização horizontal, é sinônimo de segurança.
Eu faço um esforço para só atravessar na faixa e às vezes eu não encontro faixa e às vezes eu encontro a faixa, mas a faixa não dá nenhuma segurança porque não tem nada que garanta que o carro não vai passar. O curioso e o que muita gente desconhece é que toda essa pintura nas cidades deveria seguir o padrão de tinta usado nas estradas, aquele que parece que brilha com a luz, sabe? O correto é que elas sejam reflexivas, que se jogue um produto e é um produto que é determinado pelo próprio CONTRAN e DENATRAN, para que elas sejam reflexivas mesmo nas cidades, para que eu possa visualizá-las de longe, coisa que não está acontecendo aqui no município de São Paulo. O advogado especialista em trânsito explica ainda que todo cidadão deve cobrar pela manutenção desses serviços. Mais ou menos R$1 bilhão arrecadado por ano que nós não vemos investidos na melhoria do semáforo, na melhoria das pinturas das faixas, da sinalização e na manutenção das vias públicas. A CET afirmou que todos os locais visitados pela nossa reportagem vão ser vistoriados. No caso de folhagens que obstruem a sinalização, o pedido vai ser mandado para as respectivas prefeituras regionais. Segundo a companhia, no ano passado foi criado um departamento de zeladoria da sinalização. Desde então, mais de 25 mil placas foram recuperadas, substituídas e implantadas pelas equipes da CET. Mensalmente, cerca de 1.000 são recolocadas, 40% delas por atos de vandalismo, furtos e acidentes. Analistas do mercado financeiro reduziram a projeção de inflação para 3,57% este ano. Foi a 8ª queda seguida do indicador do Boletim Focus, que é uma publicação semanal do Banco Central. Quanto à estimativa do crescimento do PIB de 2018, os economistas dos bancos subiram para 2,89%. O Banco Central lançou hoje um pacote de medidas para tentar reduzir os custos das transações de cartão de débito. A principal medida limita, a partir de outubro, a tarifa do cartão de débito que as empresas disponibilizam as máquinas de cobrança, cobram dos bancos. Atualmente, não há limite para essa tarifa. A ideia do Banco Central é cortar os custos dos comerciantes e, por consequência, reduzir preços ao consumidor. A instituição acredita que, com custos menores, os cartões de débito devem ficar mais competitivos em relação a outras opções de pagamento, como dinheiro, transferências eletrônicas e cartão de crédito. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou mesmo que deve se candidatar à presidência. Agora, a saída dele do ministério não deve produzir impacto maior na economia, até pela preocupação com a ideia de continuidade. Os mais cotados para substituí-lo são Eduardo Guardia, secretário executivo, e Mansueto Almeida, de acompanhamento financeiro, além de Diogo Oliveira, ministro do Planejamento, indicado por Romero Jucá, indicação política, mas muito alinhado à agenda econômica, ao ajuste das finanças, e ele foi responsável por medidas como a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, que ajudou a dar um bom fôlego à atividade. Agora, a blindagem da economia, a eventual mudança no comando do Ministério da Fazenda, não significa que as eleições não possam ter impacto. Aliás, as eleições já podem estar tendo influência no ritmo de crescimento, ao deixar os agentes econômicos mais cautelosos no que se refere ao consumo, investimentos em produção, contratações. Isso é inevitável. Há uma ansiedade no ar em relação ao que pode acontecer no próximo ano. Não se sabe ao certo sequer quem será candidato. Estão dadas as condições, sim, para a economia seguir em recuperação, tanto que as projeções de crescimento para 2019 são melhores que as deste ano. Mas essa trajetória vai depender muito do posicionamento do futuro presidente. Qualquer sinal de uma mudança maior na gestão da economia pode produzir impactos bem negativos, começando pelas reações do mercado financeiro. A questão é que alguns candidatos já se posicionaram contra ajuste fiscal, privatizações, reformas que parecem ser o caminho para a economia entrar mesmo nos eixos, engatando um crescimento sustentável de longo prazo. E esses candidatos podem ser convincentes na medida em que, junto com essas propostas econômicas, se apresentem como um novo ou uma continuidade diferente de tudo de errado que estamos vendo por aí. Mudanças, sem dúvida, são necessárias, mas é preciso avaliar com muita atenção que tipo de mudanças que o país precisa. Boa noite. Um paciente com esclerose múltipla que trata a doença com maconha foi alvo de busca da polícia por suspeita de tráfico. O que levou a polícia à casa do desenhista Gilberto Castro foi um pedido à justiça para plantar a erva legalmente. A distribuição e o consumo são proibidos no Brasil.
São 19 anos que o Gilberto sofre de esclerose múltipla, uma doença degenerativa que compromete o sistema nervoso. Ele conta que por 4 anos usou apenas remédios tradicionais, mas os efeitos adversos e as dores intensas o levaram a conhecer os efeitos da cannabis como remédio. Segundo ele, com a maconha, conseguiu melhoras e até deixar a cadeira de rodas. Eu ficava praticamente acamado o tempo todo, se eu precisasse ir um pouquinho mais longe eu ia à cadeira de roda. Com prescrição médica em mãos e laudo que atesta a melhora do paciente, o designer começou a cultivar a erva e a consumi-la. Só que na quarta-feira passada foi surpreendido com policiais na porta de casa para apreender as plantas. A juíza Rosana Cristina de Aguiar Almeida, do Foro Central Criminal da Barra Funda, em São Paulo, negou o pedido dele de autorização para o cultivo da planta e tratou o caso como tráfico de drogas. Nada foi levado porque uma praga havia matado as ervas. Fui lá no DENARC, prestei esclarecimento, falei que eu vou continuar plantando porque eu preciso, é o meu remédio. O advogado do Gilberto já recorreu e pede na justiça autorização para que ele possa cultivar a erva para fins medicinais. Mas o caso dele não é isolado, não. Muitas pessoas pelo Brasil inteiro buscam informações sobre esse tratamento alternativo. E algumas até se arriscam plantando maconha em casa para suportar dores de doenças crônicas. As pessoas dizem, existem outros remédios que podem tratar essas doenças. Sim, existem, mas eles não são eficazes para todos os pacientes. Tem pacientes cujos efeitos da maconha são muito melhores do que o desses remédios tradicionais e sem os efeitos colaterais. Dartil Xavier da Silveira é um dos mais reconhecidos psiquiatras do país e afirma que a justiça tem ignorado o sofrimento de muitos brasileiros. Existe um pequeno grupo de médicos brasileiros que realmente prescreve maconha e daí é uma maconha importada a alto custo. Por isso que muitos países do mundo, sobretudo na Europa, onde isso começou, autorizam o plantio caseiro sem nenhum tipo de penalização. O Brasil está muito atrasado nesse campo. Quem prescreve a medicação com o princípio ativo da maconha para o Gilberto é o Dr. Eric Miura, acupunturista. Ele diz que em 2 anos, o paciente de uma doença degenerativa melhorou e que os colegas médicos têm medo de indicar cannabis nesses casos por desconhecimento da lei. Hoje em dia, aqui no Brasil, ainda não tem uma produção nacional, mas já tem outros lugares do mundo que já produzem medicação controlada. A prescrição não é só a prescrição. É prescrição, mais laudo, mais um termo de consentimento, a gente fala. O que falta, na verdade, é um equilíbrio, uma orientação, tá? Tem casos que tem uma indicação, se for usado da maneira correta, a pessoa pode melhorar sim, mas também não é que não tem nenhum efeito colateral e não é que é para qualquer pessoa. O fumo não é a forma indicada de consumo, porque como qualquer cigarro tem impacto negativo no pulmão, mas não deixa de ter efeitos positivos nos sintomas. No Brasil, há diversas ações no Judiciário e no Legislativo. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizou, numa decisão inédita, uma família de Brasília a cultivar cannabis sativa para uma jovem de 16 anos no tratamento de crises convulsivas e dor crônica. Um projeto de lei no Senado propõe a descriminalização do cultivo da erva para autoconsumo, mas sem data para ser votado. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que não pode comentar esse caso porque ele tramita em segredo de justiça. E agora o noticiário de esportes com Gestela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista ao vivo Fernando Marcato, da Fundação Getúlio Vargas. São Paulo e Palmeiras saem na frente na briga por um lugar na decisão do Campeonato Paulista. Boa noite, Celso. Boa noite, Stella. Jogando no Morumbi, o tricolor conseguiu vencer o primeiro clássico da temporada e agora vai a Itaquera na quarta-feira dependendo de um empate para chegar à decisão. No sábado, o Palmeiras, na condição de visitante, derrotou o Santos e amanhã também avança com um empate. Jogando no Pacaembu, diante de quase 20 mil torcedores santistas, o Palmeiras surpreendeu o time da Vila. Olha só nesse cruzamento de direita feito pelo capitão Dudu e olha, finalizado por William aos 12 minutos de jogo. Final, Santos 0, Palmeiras 1. A partida de volta acontece amanhã às 8h30 da noite, também no Pacaembu.
No Morumbi, o São Paulo quebrou um tabu que vinha desde 2002, sem vencer o Corinthians em mata-matas. O único gol da partida aconteceu aos 47 minutos do primeiro tempo, com o Nenê aproveitando o rebote de Cássio e balançando as redes. São Paulo 1, Corinthians 0, placar final. A polêmica do jogo foi a bronca do técnico do Corinthians no novo treinador do São Paulo durante a partida. Ele passou no início do jogo na minha frente e não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado. E ele teve a cara de pau de falar que não me conhecia, não me conheceu. Então é um pouquinho de educação também. E no intervalo, na hora que o árbitro chamou, eu cobrei isso dele. Falei, você vai ver o tratamento que você vai ter lá na arena. Eu vou lá no teu vestiário te dar um presente. Acabou o jogo e fui a falar com ele. Me desculpa porque não reconheci você. Eu não estava pensando nisso, sabe? Então, estava focalizado no jogo. Isso pode ter algum reflexo no jogo de quarta-feira? Nenhum reflexo. Ele é um treinador fantástico. Ele é treinador do time campeão do Brasil. Ele é um fenômeno. Eu não tenho nada para falar, nenhum problema pessoal. Eu estou focado no futebol. Olha, o jogo foi tão ruim, aquele gol do São Paulo, que você mesmo disse, o São Paulo conseguiu, o Corinthians também jogou mal, né, Celso? Que, na verdade, a polêmica ficou ali com os técnicos, né? Do jogo não dá para falar muita coisa mesmo. Foi um dos piores jogos decisivos que eu já narrei. Um gol apenas e numa falha individual do Mantuan, muito pouco mesmo. Claro, os times também estavam desfalcados. E aí sobrou a polêmica. Um técnico cumprimentar o outro, o que você acha mas disso? Enfim, isso só serve para apimentar um pouco mais o jogo na próxima quarta-feira. Realmente promete ser quente Itaquera. Né? Quarta-feira tem Corinthians e São Paulo, lá em Itaquera, como disse. E amanhã, Palmeiras e Santos no estádio do Pacaembu. Quer dizer, Palmeiras jogando por empate, São Paulo jogando por empate na quarta. E amanhã acontece o primeiro encontro da seleção brasileira contra a Alemanha, temida Alemanha, depois daquele traumático 7-1 na Copa de 2014, né, Celso? São outras circunstâncias, obviamente, mas claro que esse vexame histórico segue na pauta das duas seleções, embora todos tentem minimizar o clima de revanche. A seleção brasileira fez hoje o último treinamento antes do reencontro com a Alemanha. Amanhã, às 13h45 da tarde, aqui no Estádio Olímpico de Berlim. Esta será a primeira partida depois daquele 7-1 de 2014 e também a última antes da convocação final para a Copa do Mundo da Rússia. Um clássico mundial, né, de seleções e sempre há uma certa dificuldade quando você enfrenta equipes desse nível e quando você enfrenta a seleção desse nível. Eu tenho falado muitas vezes, quando sou questionado sobre isso, que quando você não pode mudar o passado, você muda o presente, né? Ou pelo menos você tenta mudar o presente. É um time diferente de 2014, a começar pelo comando técnico. Eu acredito que a diferença do professor para o trabalho que a gente tinha antes é simplesmente ideias novas, né? O futebol evoluiu e a gente evoluiu com ele. Tite, no entanto, não concorda em fazer comparações entre as equipes. Tudo que se compare, que não tenha tempo, é uma série de variáveis importantes. É muito fácil eu ficar falando assim e ficar valorizando o trabalho. Assim, cresceu, não, tá bem pra caramba. Cara, são etapas, são ciclos, são oportunidades, cada um tem a sua história. Então é injusto, por vezes, nós ficarmos falando do enfrentamento com a Alemanha e foi a mesma equipe que foi campeã da Copa das Confederações, que ganhou de 3-0 da Alemanha, da Espanha. Pois é, Celso, o Tite fala para não comparar, mas não tem jeito de não lembrar, né? Sempre vem à mente isso. É outra situação, Daniel Alves também falou que já algo mudaram. parecido aconteceu com a final Brasil e Uruguai em 1950. Não adianta, não vai exorcizar esse fantasma tão cedo, a não ser que numa Copa do Mundo o Brasil ganhe da Alemanha por 6-0. Agora esse é um amistoso, a Alemanha vai com 3 titulares apenas. Então, apenas um teste, só isso. Vamos aguardar, esperar. Nada que apague tão temida Alemanha. Obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. É com você, Gamberini. Os Estados Unidos expulsaram 60 diplomatas russos em reação ao atentado contra um espião russo na Inglaterra.
Segundo a Casa Branca, 60 russos, entre diplomatas e outros funcionários do Kremlin, têm 7 dias para deixar o país. A reação em bloco, com mais de 15 países adotando a mesma medida, é uma retaliação contra o envenenamento do espião russo Sergei Skripal, de 66 anos, e a filha dele, em Salisbury. O governo britânico afirma que o ataque foi arquitetado por Moscou. O governo Putin negou envolvimento no caso e prometeu a cada país que decidiu pela expulsão de diplomatas que vai responder na mesma medida. E na Rússia, o governo confirmou a prisão de 4 pessoas depois do incêndio no shopping no sul do país. Pelo menos 64 pessoas morreram. O dono e 3 responsáveis pela administração do centro comercial foram levados para prestar esclarecimentos, suspeitos de negligência e violação das normas de segurança. Segundo os bombeiros, os alarmes de incêndio não soaram e as saídas de emergência estavam trancadas, o que dificultou a saída dos frequentadores. Há crianças entre os mortos, mas o número ainda não foi informado oficialmente. Pelo menos 6 pessoas estão desaparecidas. Testemunhas afirmam que o fogo começou no último andar do shopping. A justiça alemã vai manter preso o ex-presidente catalão Carles Puigdemont até que seja emitida uma ordem de extradição dele para a Espanha. A Espanha expediu uma ordem europeia de detenção em caráter de urgência na sexta-feira, mas a promotoria alemã afirmou que a decisão de extraditar ou não Puigdemont deve ser tomada só a partir de abril. Ele foi preso ontem pela polícia alemã ao cruzar a fronteira voltando da Dinamarca. Puigdemont, que estava refugiado na Bélgica, é acusado de rebelião e traição, depois de liderar o processo de independência da Catalunha em outubro do ano passado. Centenas de manifestantes se reuniram em Barcelona para protestar contra a detenção dele, afirmando que uma extradição vai violar o direito a um julgamento justo. Puigdemont, que pode receber uma pena de 30 anos de prisão, pediu na segunda-feira que os catalães não partam para a violência neste momento de crise. Ontem, pelo menos 80 pessoas ficaram feridas nas manifestações de apoio à independência em Barcelona. Livro e exposição fotográfica documentam construções históricas do bairro de Campos Elíseos, no centro de São Paulo, região que já foi residência da elite paulistana no século XIX. O fotógrafo Juan Esteves passou a última década registrando imagens do patrimônio arquitetônico do centro de São Paulo. Agora lança um novo recorte, Os Casarões de Campos Elíseos. O trabalho rendeu um livro com 100 fotografias e uma exposição em cartaz até junho. Entre as construções de destaque, palacetes da rua Dino Bueno, a igreja e o Liceu do Sagrado Coração de Jesus, o Palácio dos Campos Elíseos, que foi sede do governo do estado até 1965. As imagens são recentes, mas remetem a um passado de riquezas, já que cada uma foi tratada para que marcas do presente não atrapalhassem a vista dos edifícios. Tem todo um trabalho mais autoral, que vai desde a cor, de ser preto e branco, por exemplo, né, no qual eu removo os vestígios aí de intervenções que não são corretas ao longo do tempo, por exemplo, cores erradas que o proprietário novo pinta, etc. e tal. Essa São Paulo é linda, né? Pena que a gente estava comentando isso, né? Que as fotos são feitas do alto, né? No geral, embaixo elas estão com loja ou muito degradada, o que é uma pena, né? As fotos são ótimas e dá para sentir um pouco como era a vida local. A partir do final do século XIX, o bairro de Campos Elíseos foi o endereço da elite paulistana. Barões do café construíram suas mansões para ficar perto da estação do trem que escoava a produção. Com a crise do café, a partir da década de 30, as famílias tradicionais começaram a se mudar para outros bairros e a região entrou em decadência. Você tem a casa onde morou Oswald de Andrade, você tem a casa onde morou Tarsila do Amaral. Quer dizer, se a gente não preservar essa memória, né, a gente não vai para frente, né? Nós percorremos alguns endereços retratados pelo artista, como essa casa que fica na Alameda Barão de Limeira, em estilo Art Deco. Uma casa bem preservada, onde hoje funciona uma escola de desenho. Na Alameda Eduardo Prado, um outro exemplo de construção. O segundo livro é dos anos 30, é de um mestre de obras italiano, mas aqui encontramos um outro estado de conservação.
O contraste está presente em várias partes do bairro. Isso é o que restou da residência do Barão de Rio Pardo, construída em 1880. E tem a Cracolândia. Mas também algumas iniciativas de empresas privadas que estão restaurando essa história. Você se depara aí com essa questão do crack, da violência, dos assaltos. Mas é um bairro muito bom, eu gosto de morar aqui. Não adianta ter esses casarão bonitos com esse contraste aí, né? Tem essa beleza do centro ser restaurado, os casarões, mas tem alguns que infelizmente estão caindo, né? Mas é bonito de se ver, né? A exposição Campos Elíseos está em cartaz no Espaço Cultural Porto Seguro, na Alameda Barão de Piracicaba, todos os dias das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita. Depois do intervalo, Maria Lídia entrevista Fernando Marcato, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sobre a decisão do TRF4 de negar o recurso da defesa de Lula. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a repercussão das recentes decisões judiciais dos processos de Lula. Entrevisto Fernando Marcato, professor de Direito Público na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada, professor. Bom, professor, o nível de ansiedade está muito elevado com as últimas decisões referentes aos casos que envolvem o presidente Lula. Hoje, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou os embargos declaratórios e, por unanimidade, Lula não pode ser preso em função daquela liminar que foi concedida à decisão do Supremo na última quinta-feira. Com a decisão de hoje do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Lula passou a ser tecnicamente o que se chama de ficha suja. Lídia, boa noite. De fato, pela lei da ficha limpa, que é a lei que trata sobre eleições, a possibilidade de concorrer dos candidatos, ele é ficha suja agora, porque ele foi condenado por um tribunal colegiado em segunda instância, que é o caso do TRF. Então, essa decisão ainda vai ter que ser tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas na letra da lei o Lula já pode ser considerado ficha suja. E em que momento exatamente o Tribunal Superior Eleitoral decide sobre essa questão? Se Lula pode ou não pode ser candidato? No momento em que o PT apresentar a candidatura do Lula ao tribunal. Então, se a Justiça Eleitoral, for registrar a candidatura, se essa for a opção do partido, então vai haver um processo e a tendência é que o tribunal julgue como inelegível com base na lei da ficha limpa. Agora, falando assim, essa palavra inelegível, né? Os advogados da defesa de Lula falaram bastante hoje. Sim. Batóquio, que acompanhou de perto, Zanin também, deram muitas entrevistas, e eles disseram que vão esperar a publicação do acórdão para tomarem a decisão se entram ou não com recurso sobre a decisão unânime de hoje. Cabe recurso? É muito improvável que o Tribunal Regional Federal aceite qualquer outro tipo de recurso. Os embargos de declaração que foram rejeitados, eles já são por si só um recurso que visa só esclarecer se há algum tipo de dúvida na decisão. Ou seja, na verdade você não está revendo a matéria. Quer dizer, é uma questão mais formal. Mais formal para alguma coisa mais técnica. Então, ainda que caiba algum tipo de interpretação, é muito difícil que no momento da apresentação desse recurso o tribunal vá aceitar esse recurso da defesa do Lula. Bom, e na suposição que o Tribunal Superior Eleitoral entenda que Lula é inelegível, cabe recurso? Sim, vai caber sempre ao STF. Né? Aí seria um recurso ao Supremo, que é a última instância. Exato. Mas isso vai se dar no momento em que, se e quando o Lula decidir registrar a sua candidatura. Agora, isso não tem nada a ver
com ele ir preso ou não. Que é uma outra questão, vamos chegar nela agora, que foi aquela decisão da quinta-feira. Exato. Né? Em que todos acompanhamos. Foi surpreendente ou era previsível que o Supremo achasse uma saída daquele tipo para o caso Lula? O Supremo não tem sido mais surpreendente justamente por tomar uma série de decisões surpreendentes, né? É uma tentativa de acomodação. O Supremo poderia sim ter feito um esforço de julgar o habeas corpus naquela data, mas ele simplesmente decidiu em parte, ou seja, se aceitava ou não o habeas corpus. Então, essa foi a decisão que o Supremo tomou. Como não teve tempo para concluir a sessão e que como o Supremo só vai se reunir em 4 de abril, a decisão do Supremo foi no seguinte sentido. Ora, como eu, Supremo, ainda não decidi, eu não posso permitir que um réu vá preso por causa do meu atraso, da minha inércia. É por isso que ele concedeu esse prazo até 4 de abril, que é quando ele se reúne novamente, o Supremo se reúne novamente e aí volta a julgar o caso. O senhor achou de alguma forma estranha aquela pressa que deu de repente? Eu tenho um avião, eu tenho isso, tenho que ir embora, estamos cansados, essa coisa toda. Quando lá no próprio Supremo, como Rosa Weber mesmo salientou ali, eles ficaram muitas vezes até tarde da noite, até a conclusão de um julgamento. O Supremo... Foi esquisito? É esquisito e o Supremo já vem agindo dessa forma, né? O Supremo, ele pega um pouco a temperatura política, o que não é ideal de um órgão do judiciário. Ele deveria julgar de acordo com a técnica, né? Quem faz política é o executivo e o legislativo. Mas o Supremo fica testando essa água e já fez isso em outras vezes, inclusive revertendo as suas próprias decisões em função até da opinião pública, né? O que não é bom, não é a boa técnica de um Superior Tribunal Federal. Bom, o Supremo está sendo criticado, né, publicamente, nas redes sociais, nas entrevistas. A gente recebe toda hora textos, vídeos e de manifestação de desconfiança, críticas desde que o Supremo se apequenou, que se ajoelhou, que se curvou diante do poder político, que se acovardou. Olha, são tantas as expressões que estão sendo apequenou, tudo isso. Todas essas críticas, elas são merecidas no seu entender? Ou está havendo em relação ao Supremo um patrulhamento moral sem igual, como disse o ministro Marco Aurélio? O Supremo, ele foi mal nos últimos tempos, não por decidir de determinada forma ou de outra forma. É normal que uma corte constitucional tenha decisões que sejam polêmicas. É para isso que serve. Ele julga, inclusive, contra a maioria, em muitos casos. O problema não é esse. O que vem apequenando o Supremo perante, inclusive, a comunidade jurídica é a constante mudança de posicionamento e o tratamento de casos que são muito semelhantes de maneira distinta. Então, o caso, por exemplo, do senador Aécio Neves e do deputado Eduardo Cunha, que foram 2 tratamentos distintos que o Supremo adotou. Então, o problema de uma Corte Constitucional é ela ser incoerente. Então, tem uma decisão em um dia e logo no dia seguinte mudar. E é por isso que gera essa polêmica. Mas não porque ele toma uma decisão que é a favor ou contra o Lula ou contra qualquer outro. Esse é o papel dele. O problema é mudar de opinião tão frequentemente. No seu entender, a Lava Jato levou um tiro de morte com essa incoerência que o senhor está dizendo agora, com esse adiamento que pode levar a supor que seja concedido o habeas corpus a Lula, né? O que fará com que muito político que está envolvido aí em processos e denúncias e investigações respirem aliviados. A Lava Jato é a que sai perdedora? Não parece que o Supremo esteja disposto a tomar uma medida tão drástica assim e decidir pela liberação do Lula. Uma hipótese pode ser esse julgamento ser suspenso. E aí
o Lula não ser nem libertado em última instância, né? Nem condenado. Essa é uma possibilidade. E aí não sendo nenhuma coisa e nem outra, é o que então? Ele ficaria livre, mas sub judice. Essa é uma possibilidade que existe a partir de 4 de abril. Nesse caso, o Supremo não diria Lula está livre até o julgamento final. Livre da prisão. Livre da prisão, mas também não prenderia Lula imediatamente. Então essa é uma possibilidade dentro dessa lógica de acomodação do Supremo. Precisamos esperar para ver o que vai acontecer. Sem dúvida. Muito obrigada, professor. Imagina, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite.